No vídeo de hoje, eu falarei sobre os stakeholders. Você sabia que conhecê-los é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, atividade ou processo que você estiver envolvido? Não saia daí! Oi, tudo bem? Meu nome é Euler Gonçalves. Se você chegou agora por esse vídeo, saiba que neste canal eu compartilho dicas de gestão, processos e projetos. E por esse motivo já vou pedir o seu like, para que as minhas dicas possam ajudar mais pessoas. Ah, sim, mais uma coisa. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de outros vídeos com conteúdos importantes para você. E agora, indo direto ao ponto, certamente você já vivenciou situações nas quais sentiu que as pessoas estavam resistentes à implantação de uma nova rotina ou teve a percepção que o resultado de uma determinada atividade não foi o esperado, porque faltaram recursos ou o comprometimento da sua equipe. Na realidade, essas situações ocorrem porque durante o planejamento não são analisados os impactos que as relações, os posicionamentos e as predisposições dos stakeholders podem causar nos resultados esperados. Por isso, falaremos agora sobre o gerenciamento de stakeholders em processos. Mas afinal, o que são os stakeholders? Calma, eu posso te assegurar que stakeholder não é nenhum prato vendido em churrascarias famosas. Na verdade, os stakeholders são as partes interessadas, ou seja, empresas ou pessoas que podem impactar ou ser impactadas pela entrega de um resultado, produto ou serviço. Usando como referência o ambiente organizacional da empresa que você trabalha, o dono da empresa é um stakeholder. A senhora que serve o cafezinho é um stakeholder. Seus colegas de trabalho são stakeholders. Os clientes são stakeholders. Os fornecedores são stakeholders. E os órgãos que fiscalizam a empresa também são stakeholders. Acredite ou não, os stakeholders estão presentes em toda a cadeia produtiva. E trazendo para o contexto do processo gerencial, uma das principais preocupações que você deve ter é identificar quais são os stakeholders que intervêm, os que podem intervir ou serem afetados pelo processo. Aqui está o segredo. Conhecer o posicionamento dos stakeholders em relação ao processo é muito importante para que você possa definir quais estratégias deverá adotar para manter ou conseguir apoio, quebrar objeções, aumentar ou diminuir o interesse ou influência deles para que os resultados planejados sejam alcançados. Inicialmente, você deve analisar como os stakeholders estão inseridos, identificá-los avaliando a importância, o poder, os interesses, as necessidades e, principalmente, as expectativas de cada um deles em relação aos resultados do processo. Dito isso, uma boa forma de identificar os stakeholders e analisar as suas expectativas é classificá-los quanto ao interesse, ou seja, se são a favor, contra ou neutros, bem como se a influência deles é alta, baixa ou nenhuma sobre o processo. A classificação pelo grau de poder, interesse e influência permitirá uma melhor definição dos posicionamentos e alternativas de ações estratégicas em relação aos stakeholders do processo. Considere isso. Os stakeholders são provedores de recursos e apoio político. Na definição dos posicionamentos e das estratégias, devemos analisar a relação existente de poder, interesse e influência deles no processo. E a partir da análise dessas características, você conseguirá classificar o perfil de um stakeholder como um aliado, um bloqueador, um membro da rede ou um desacelerador do processo, observando os seguintes critérios. Os aliados têm alto grau de influência e interesse a favor. Eles são a base do poder. E a estratégia com eles deve ser manter uma comunicação permanente, porque você não pode correr o risco de perder o apoio dos aliados. Os bloqueadores também têm alto grau de poder e influência, mas interesse contra, e podem afetar fortemente o processo, por medo, dúvida ou certeza. A estratégia com eles é negociar, mantendo a boa comunicação para tentar mudar o grau de interesse, e, se for o caso, buscar apoio dos aliados para reduzir o poder e a influência deles. Já os membros da rede têm baixo grau de poder e influência, mas interesse a favor e fazem parte da sua rede de apoio. A estratégia com eles é manter ou aumentar o apoio e o comprometimento,
por meio de uma comunicação permanente. E os desaceleradores, que também têm baixo grau de poder e influência, mas interesse contra, e são desfavoráveis ao processo por medo, dúvida ou certeza. A estratégia com eles é negociar, mantendo a boa comunicação para mudar o interesse, ou buscar apoio dos membros da rede e aliados para afastá-los. E isso não é tudo. Após você finalizar a identificação e a classificação, você deve estabelecer o planejamento necessário para gerenciar, aplicar estratégias e controlar o engajamento dos stakeholders de forma dinâmica no processo. Lembre-se disso. Você conseguirá maior engajamento definindo um plano de comunicação para as partes interessadas, considerando não apenas suas necessidades e características, mas analisando seus valores, crenças e objetivos. Mais uma dica: não se esqueça que, tratando-se de stakeholders, você deve manter bons relacionamentos por meio de uma comunicação eficaz e com interação contínua, entendendo e gerenciando as expectativas. Então, após definir as estratégias para as partes interessadas, você deve elaborar um plano para registrar os requisitos de comunicação com os stakeholders do processo. Este plano de comunicação deverá ser usado para gerenciar e controlar o engajamento dos stakeholders e deve conter o que será comunicado, quem comunicará, quem receberá a comunicação, onde e como será comunicado, quando será comunicado e qual o mecanismo de feedback. Durante todo o processo, mantenha uma comunicação apropriada, levando em consideração que o conteúdo da mensagem pode ser influenciado pelo propósito da comunicação, as necessidades da atividade ou equipe, bem como pelas expectativas dos próprios stakeholders. Além disso, é muito importante que você monitore o engajamento dos stakeholders ao longo de todo o processo e atualize o plano de comunicação sempre que houver quaisquer alterações no processo ou mudança nos perfis dos stakeholders envolvidos. Ao final de cada comunicação efetuada, é importante que você avalie o impacto e os resultados no seu público-alvo, gerando um feedback do que pode ser aprimorado, bem como de ajustes e melhorias para os próximos processos a serem executados. E aí, você já gerencia os stakeholders do seu processo? Comente aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!